Romanos capítulo 1. Nós vamos meditar em especial nos versos 6 e 7. E como nós estamos estudando a palavra do Senhor, nós temos prazer de sempre ler a palavra de Deus. Nós leremos desde o versículo 1. Romanos capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, a igreja pode se assentar, por gentileza. Meus irmãos, nós estamos expondo a epístola aos Romanos e aprendendo verdades de Deus que, enraizando no nosso coração, nos faz viver de forma santa e com viva esperança para a volta do nosso Senhor. Nós, nesta manhã, meditaremos sobre o amor de Deus. E para isto nós vamos concentrar a nossa atenção nos versículos 6 e 7 que acabamos de ler, quando Paulo diz aos irmãos de Roma, nos seguintes termos: de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que nós refletimos desde o primeiro momento que começamos a estudar a epístola aos Romanos é o quanto Paulo faz uso do nome do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começa falando de si, porque o Espírito Santo assim o levou a escrever nesses termos. Ele apresenta primeiro o seu nome, e nós já estudamos com bastante atenção isso, porque que primeiramente vem o nome de Paulo, e qual a importância de nós perguntarmos por que primeiro é o nome de Paulo, e ficamos encantados com a obra da salvação na vida deste homem, que era o grande perseguidor da igreja, e agora ele é o grande arauto do evangelho. Ele foi levantado por Deus para este fim. E depois de dizer o seu nome, ele passa a umas 15 considerações, sempre apontando para o nome do Senhor Jesus. A pessoa central da epístola aos Romanos não é Paulo. A pessoa é o Senhor Jesus. E ele deixa isso muito claro quando ele fala no versículo de número 2, que o evangelho, meus irmãos, foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. E como um bom professor que Paulo era, ele antecipa qualquer dúvida que possa proceder dos seus ouvintes sobre o que é o evangelho. Ele diz: o evangelho é de Deus, no versículo 1.
O Evangelho de Deus foi prometido pelo próprio Deus, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. E ele também diz, o Evangelho, no versículo 3, com respeito a seu filho, que veio segundo a descendência de Davi. O Evangelho é com respeito ao filho, a pessoa do filho que o filho fez. E quem é o filho? Isto é o Evangelho. E nós aqui já temos uma aplicação logo no início da Epístola aos Romanos. O Evangelho não é uma proposta de venha mudar de vida. O Evangelho não é uma oferta do tipo, você deseja uma vida melhor, você está infeliz com a vida que você tem, então venha para o Evangelho. Não, o Evangelho é com respeito a Jesus, a sua pessoa, quem Ele é e o que Ele fez. Quando nós pontuamos isso, nós ficamos então envolvidos com a grande verdade que é o Evangelho. Porque Jesus, Ele não apenas ensinou, mas Ele demonstrou que é o amor de Deus. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou e tudo isso foi obra de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Paulo nos ensina nesses termos, o Evangelho é com respeito ao Filho. E para nós sabermos quem é o Filho, nós então nos envolvemos com a pessoa do Pai e do Espírito também. A Trindade Santa, ela está envolvida neste ensino de Romanos. E quando nós chegamos no versículo 5, ele diz, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome. O amor de Deus em Cristo é o que move este homem escrever esta carta com um altíssimo teor doutrinário, e é o amor de Deus que leva ele a se preocupar em compartilhar dessas verdades eternas com irmãos que ele até então não conhecia. Vocês verão, nós estudaremos daqui alguns encontros sobre, mais uma vez, essa questão de que Paulo não conhecia os irmãos de Roma. Ele ainda não os conhecia. E ele desejava vê-los. E esta carta, ela precede a ida de Paulo. Paulo a escreve quando intenta conhecer esses irmãos. E tudo isso acontece por causa do amor de Deus no seu coração e a compreensão que ele tem do amor de Deus na vida desses irmãos em Roma também. E assim chegamos no versículo 6, quando ele diz algo importantíssimo. Ele fala, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Irmãos, como é especial nós estudarmos as epístolas de Paulo desde o seu início, pausadamente, sem pressa de chegar no final delas e principalmente nas suas saudações. Eu já disse aqui, Paulo não é um homem que está buscando palavras para preencher o início, para então entrar no assunto. Desde o primeiro momento da epístola, ele já está inspirado por Deus, ensinando verdades eternas. E aqui ele diz, chamados para serdes de Jesus Cristo. Ora, qual a importância de nós meditarmos nisso? É que o Novo Testamento nos fala de dois chamados, basicamente. Primeiro, nos fala sobre aquele chamado de Jesus Cristo, que Ele escolheu 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Este é um chamado, o chamado de Jesus para os seus apóstolos. Agora há um segundo chamado que o Novo Testamento nos ensina, que é um chamado que faz com que a pessoa saia da esfera de domínio do poder das trevas
e seja transportada para o reino do Filho do seu amor. Este chamado é o que distingue o cristão. A pergunta é: o que é um cristão? Quem é um crente? O que é um crente? O que fez ele ser um crente? O que faz ele permanecer crente? O que faz o crente ser um crente? É o chamado. É este chamado. Chamados para serdes de Jesus Cristo. Gosto dessa expressão que nós temos na nossa versão bíblica, revista e atualizada. Também gosto do que está na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, que diz: chamados para pertencerem a Jesus Cristo. O crente é alguém que foi chamado para pertencer a Jesus Cristo. Nós já meditamos nessa declaração e vale a pena nós frisarmos aqui novamente: você não é mais dono de si, você não é mais seu, você tem um dono, você tem um Senhor, você é propriedade de Deus. E desde o livro do Êxodo, o Senhor diz nesses termos para com Israel: vocês são propriedade exclusiva minha. Por que não podemos ser como os demais povos? Os filhos dos israelitas poderiam perguntar, e os pais então responderiam: porque somos propriedade exclusiva de Deus. Mas por que somos propriedade exclusiva dele? Porque ele decidiu, porque ele quis. E como o Senhor mesmo disse por boca de Moisés: não é porque vocês eram uma grande nação, não é porque em vocês havia alguma habilidade especial, não é porque vocês tinham alguma característica que faziam-nos despontar dentre todos os demais povos da terra, mas foi porque eu te amei. Porque eu te amei. Eu os escolhi, Israel, para que através de vocês o Redentor nasça e todas as nações da terra sejam então tocadas por minha graça e pelo meu amor. E aqui nós temos Paulo fazendo essa declaração assaz importante para todos nós. Fomos chamados por Deus, meus irmãos, para sermos de Jesus Cristo, para pertencermos a Jesus Cristo. O Evangelho é sobre isso. O chamado de Deus para que eu e você sejamos de Cristo. Quando Paulo diz no versículo 1 que nós podemos verificar aqui novamente, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele não está apenas se apresentando, mas ele está dizendo uma verdade inspirada pelo Espírito Santo, que vai prosseguir em toda a Escritura. É que ser de Jesus Cristo faz com que essa pessoa, Paulo, fale de verdades eternas para todas as pessoas, até mesmo com esses irmãos que ele não conhecia ainda. E ele fala em termos amorosos. Irmãos, em toda a epístola aos Romanos, o chamado, ele é atribuído à pessoa de Deus Pai. Grave isso. Em toda a epístola aos Romanos, quando nos fala sobre chamou, chamado, vocação, fala sobre a pessoa do Pai, é algo que o Pai está realizando. Ele nos chama por meio de Cristo, e Ele nos chama para Cristo. Esta é a verdade que nós temos na Sagrada Escritura. Deus fala, e mesmo que o homem não queira ouvir, isso não impede Deus de falar. O não desejar ouvir a voz de Deus não tapa a boca de Deus. Deus fala o tempo todo. Agora vejamos como se dá esse chamado e o que ele causa na nossa vida. Deixa marcada a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, e eu convido você até o Evangelho de João, no capítulo 17.
João 17, versículo de número 4, nós temos aqui a oração sacerdotal de Jesus. E ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o quê? Mundo. Antes do haja, Cristo estava com o Pai, sempre esteve. Aqui está o embasamento que aniquilou qualquer forma de heresia na igreja primitiva sobre a eternidade do Filho. Na igreja primitiva houve uma heresia chamada arianismo, que dizia que Jesus não era eterno, ele também era uma obra criada pelo Pai. E o que nós aprendemos diretamente da Sagrada Escritura é esta verdade: o Filho sempre esteve na eternidade com Deus, porque Ele é Deus. João começa o seu evangelho nesses termos. Agora vejam só o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Irmãos, quão profunda é essa declaração. Jesus diz: manifestei o teu nome. O nome de quem? O nome de Deus. O Deus que disse para não tomarmos o seu nome em vão. A palavra hebraica para tomar o nome do Senhor em vão, ela pode ser melhor entendida como carregar o nome de Deus. Sabe aquele negócio da pessoa dizer: eu sou de Deus, e dar um péssimo testemunho? É sobre isso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não carregue o nome de Deus com uma vida que não tem nada a ver com Deus. E por quê? Porque quem levou o nome de Deus glorificou o nome de Deus. Quem? Jesus Cristo. Ele glorificou o nome de Deus. Agora veja só o que ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Quem deu a quem? Deus o Pai deu ao Filho. Irmãos, esta é uma doutrina que, se uma pessoa tentar evitá-la na Bíblia, ela está cometendo um grande erro. Nas palavras de um autor cristão muito conhecido, de escritos devocionais, que é o Max Lucado, ele disse em um dos seus livros: a pessoa terá muito trabalho cortando a sua Bíblia se ela quiser tirar a doutrina da soberania de Deus na conversão. Porque é uma obra de Deus. Jesus está dizendo: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Está assim na sua Bíblia? Tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Primeira coisa que nós devemos nos lembrar é que serdes de Jesus Cristo, chamados para serdes de Jesus Cristo, chamados para pertencerem a Jesus Cristo, é uma obra do Pai, meus irmãos. Ninguém é salvo porque teve a ideia da salvação. Ninguém é salvo porque um dia estava andando entristecido demais com a vida que levava e teve uma ideia: vou me converter. Não, a Escritura nos ensina que todo aquele que é chamado para junto de Deus, aquele que é chamado para o aprisco do bom pastor Jesus, esta pessoa está ouvindo a voz de Deus. Esta pessoa está ouvindo a voz de Deus. Agora vejam só vocês,
Que ensinamento profundo é esse? Pois o mesmo evangelista João, no capítulo 6, no versículo 44, vamos até lá? Evangelho de João, capítulo 6, verso 44. A palavra do Senhor assim nos diz, Evangelho de João capítulo 6, ou melhor, eu vou ler desde o versículo 37, que Jesus, ele é questionado por pessoas que têm simplesmente o interesse imediato nele. Aquela multidão que foi agraciada com a multiplicação dos pães, persegue Jesus, não por quem ele é, mas por causa dos pães. E Jesus então os repreende, dizendo: vocês não me procuram por quem eu sou, mas porque comestes pão e vos fartastes. E eles então respondem a Jesus: dá-nos mais um sinal. O homem, ele é assim, ele é insatisfeito. E meus irmãos, milagres não satisfaz o homem não convertido. Ele está sempre querendo colocar Deus à prova. Faça mais alguma coisa. Faça mais alguma coisa. E Deus se torna objeto do que ele carrega no seu coração. E ele não se alimenta de Deus. E Jesus responde então aquelas pessoas que estão interpelando no versículo 37, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esta frase, ela é usada muitas vezes, mas as pessoas se esquecem do contexto que ela está sendo dita. Eram pessoas que diziam: nós já temos Deus, nós somos descendência de Abraão, nós temos a lei de Deus. E Jesus diz a essas pessoas: não, vocês não são. Se vocês fossem, vocês me reconheceriam. Se vocês fossem, vocês me receberiam. Se vocês fossem, vocês não estariam tentando o Senhor Deus. E ele diz: todo aquele que o Pai me dá. Quem dá as ovelhas a Jesus é Deus o Pai. E ele diz: e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. O Pai deu a Jesus. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, notem vocês que no versículo 40, o que diz sobre crer e ter vida eterna, está associado à questão do chamado do Pai para que pessoas cheguem ao Filho. Não podemos também nos esquecer daquele momento em que Jesus, caminhando com seus discípulos rumo a Cesareia de Filipe, ele diz: e vós, que dizeis que eu sou? E então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. É o Pai quem dá o conhecimento de quem é o Filho. É o Pai que chama os seus para junto do Filho, que é o Redentor, o autor da nossa salvação. Se isso não estiver, meus irmãos, sedimentado dentro de nós, o nosso coração, nós incorremos em problemas sérios. Há muitas pessoas que não têm certeza da sua salvação, porque elas acham que é obra delas mesmas, de todos os dias elas ficarem lembrando Deus de si. Ó Deus, lembre-se de mim, hein? Eu estou orando, não se esqueça de mim, hein? Eu estou aqui de joelhos dobrados. Ó Deus, não se esqueça de mim hoje também, hein?
Eu estou lendo a tua palavra, hein, Deus? Ó Deus, eu estou na igreja. Não há paz num coração desse. Mas quando nós meditamos na Sagrada Escritura, nós vemos que não há quem busque a Deus. Não há um justo sequer. Paulo diz isso em Romanos. Não há quem faça o bem. Então, se você é uma pessoa que está buscando a Deus, louve a Deus, porque é Deus que está buscando você primeiro. Se você é uma pessoa que tem tido o coração aquecido para amar a Deus sobre todas as coisas, louve a Deus, porque a palavra do Senhor nos diz: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Não faz sentido uma pessoa chegar na frente do espelho e cantar para si mesma: quão grande és tu. Nós cantamos quão grande és tu porque nós conhecemos o amor que Deus nos tem. Agora eu convido você a ler novamente um texto conhecidíssimo. Vamos para Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo de número 8, nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Pecadores. E Paulo diz no versículo 6, quando ainda éramos fracos, quando ainda éramos débeis, quando ainda éramos incapazes de qualquer coisa, Deus já tinha no seu coração a cruz do Calvário. Jesus é o Cordeiro de Deus, imolado desde a fundação do mundo. É o que diz Apocalipse. E então, quando voltamos em Romanos capítulo 1, com essa declaração, chamados para seres de Jesus Cristo, nós perguntamos: como alguém chega ao estado e condição em que pertencem a Jesus Cristo, pertence a Jesus Cristo? Irmãos, no verso 7, a parte A nos traz a resposta: a todos os amados de Deus que estais em Roma. Olha, nós sabemos, aprendemos desde do ensino fundamental e médio, o que era Roma. Roma era conhecida por 3 grandes coisas da antiguidade. Roma era conhecida pela arrogância dos seus imperadores, dos seus líderes. Roma era conhecida pela engenhosidade dos seus arquitetos, seus engenheiros, construindo estradas e monumentos gigantescos. E Roma era conhecida pelo seu poderio militar. Mas há uma faceta de Roma que nós também sabemos. Roma vivia em profunda impiedade. E por impiedade, eu estou me referindo ao contrário do que é pio. A palavra pio no latim é puro, santo, íntegro. Roma vivia em profunda impiedade e impureza. Roma vivia em grande perversão. Historiadores afirmam que a doença que mais matava no Império Romano, no auge do Império Romano, era a sífilis. O imperador Tibério, o imperador dos dias do nosso Senhor Jesus, aqui na terra, ele morreu de doenças sexualmente transmissíveis. Tamanha era a imoralidade, a perversão, a dissolução que havia em Roma, e isso plasmava-se por todo o mundo, porque se na capital isso era praticado e era louvado, todas as demais cidades também iam na mesma esteira, no mesmo pensamento. E Paulo escreve para pessoas dessa cidade, e ele diz algo sobre eles: eles são de Jesus Cristo. E eles são de Jesus Cristo por quê? Porque Deus os amou. O que faz com que eu e você tenhamos uma distinção do mundo, meus irmãos, é o que o amor de Deus fez na nossa vida.
É o que o amor de Deus fez na nossa vida. Eu estou me delongando nessa aula para ensinar um postulado doutrinário muito importante para a igreja nesta manhã. É que a conversão não ocorre somente porque um pecador está cansado do pecado e da escravidão do pecado, mas é porque o amor de Deus é real, é um fato histórico e está presente. O amor de Deus é o que tira pessoas do tremedal de lama, como disse o salmista, e o leva a viver firme sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Paulo diz que esses irmãos, eles, neste ambiente que é Roma, neste ambiente de tanta pecaminosidade, de tanta imoralidade, de tanta coisa horrível que havia, o que fez eles saírem desta vida e tornarem-se de Cristo foi o amor de Deus. Versículo 7, parte A diz: a todos os amados de Deus. Que coisa maravilhosa! Ele não está escrevendo, meus irmãos, a todos os habitantes de Roma. Ele está escrevendo a um número de pessoas que são chamadas de Cristo Jesus. Enquanto havia pessoas concorrendo para os estádios, para as arenas, para os templos pagãos, enquanto havia pessoas correndo para os prostíbulos, enquanto havia pessoas matando, enquanto havia pessoas se dando aos negócios dessa vida, havia reuniões de casa em casa. Um grupo de pessoas que conheceu o amor de Deus em Cristo por uma obra do Pai. Essas pessoas estavam convivendo, outras mais estavam ouvindo a mensagem do Evangelho e se convertendo por obra graciosa de Deus, pela instrumentalidade do Espírito Santo na vida desses irmãos. E Paulo escreve para eles e diz: vocês são amados de Deus. É isso que nos afasta do mundo, gente. É isso que nos distingue do mundo, sermos amados de Deus. Pais, ensinem isso aos vossos filhos. Eu tive, na minha experiência, na minha adolescência, amigos de igreja, e nós conversávamos. Eu me lembro de certa vez uma garota dizer que a resposta que ela dava quando as pessoas perguntavam sobre por que ela mantinha a sua castidade, e a mãe dela respondeu: filha, responda que a tua religião não permite, e só. Infelizmente, aquela garota, depois de muito tempo eu a encontrei. Era uma colega minha de igreja, e ela estava afastada dos caminhos do Senhor, porque de tanta pressão de a minha religião não permite, a minha religião não permite, aquilo foi pressionando tanto que uma hora a tampa não aguentou. Irmãos, nós não ensinamos pessoas pela repressão, nós ensinamos pessoas pelo compromisso e pela responsabilidade. E quando nós ensinamos nossos filhos o grande amor de Deus em Cristo Jesus, que o que segurou Jesus ali na cruz do Calvário não foram os cravos que os romanos colocaram no seu pulso, mas foi o seu grande amor em quitar a nossa dívida, em nos tirar do inferno e nos transportar para o reino de Deus. Quando ensinamos o que é o amor de Deus, filhos comprometidos com Deus crescem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E pessoas podem fazer as propostas piores desta cultura, eles vão dizer: eu amo a Deus, eu amo a Deus. José foi vendido para o Egito, foi vendido no Egito, foi vendido a um homem chamado Potifar, um oficial de Faraó. A mulher de Potifar colocou os olhos sobre José. A mulher de Potifar tentou José, e não foi uma vez, ela veio por várias e repetidas vezes, mas a resposta dele não foi: a minha religião não permite. Ele disse: longe de mim
pecar contra o Senhor, meu Deus. Ele não amava a Deus porque seu pai Jacó o amava. Ele não amava a Deus porque os seus irmãos falavam de Deus. Ele amava a Deus porque ele tinha um relacionamento com Deus. Porque uma pessoa, quando é abandonada por família, ela quer abandonar tudo que é daquela família. Mas José não, ele amava a Deus. Mesmo estando lá no Egito, amava a Deus. Somos amados de Deus e isso nos faz pertencer a Jesus Cristo. E isso nos leva a uma vida responsável, isso nos leva a uma vida de fervor espiritual. Novamente, Paulo diz no versículo 7, chamados para serdes, o quê? Santos. Chamados para serdes santos. Nós temos, meus irmãos, a necessidade de estudar esse texto com uma atenção especial pela cultura que nós crescemos e o que nós recebemos. Primeiro eu quero lembrar vocês que Paulo, quando diz a todos os amados de Deus, ele não diz, vocês foram amados de Deus porque... Não há essa necessidade. Nossa cultura é condicional. Há uma meritocracia. Você pode ter atraído o interesse de alguém, a afeição de alguém, porque você fez, se mostrou, se expôs, qualquer coisa assim. Mas o que nós lemos em Romanos capítulo 5 nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Efésios capítulo 2, Paulo fala, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Morto não decide, morto não escolhe, morto não pensa, morto não diz eu quero, morto não tem vida. Morto não tem vida. E Deus nos salvou. Como que Ele fez isso? Ao invés dele nos condenar, que era o que nós merecíamos, meus irmãos, ao invés dele nos sepultar eternamente, mas Deus, com grande amor com que nos amou, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, Paulo diz em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não por obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Graça é o favor imerecido de Deus por nós. Graça é quando o presente custou tudo para quem doou e nada para quem o recebeu. Graça é aquilo que Deus fez por meio de Cristo Jesus. E Paulo diz, vocês são de Jesus, pertencem a Jesus, porque Deus os amou. O texto no versículo 7 não diz, vocês o amaram antes, vocês fizeram algo antes. Não, é porque Deus os amou. Irmãos, que coisa maravilhosa é meditarmos nisso. Eu já ouvi ilustrações a respeito disso, me edificou muito. Como uma pessoa conversaria com o ladrão que estava ao lado do Senhor Jesus ali no Calvário, quando um estava provocando, dizendo, se você é quem diz e quem dizem, desça daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. E o outro dizendo, nós merecemos isso, nós merecemos esse castigo, mas ele não. Ele não. Senhor, lembra-te de mim. Jesus disse para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Esse homem, ele não teve tempo de uma classe. Ninguém chega para ele no céu hoje perguntando: você, como que está a sua confissão de fé, a sua definição de justificação pela fé? Explique-nos. Seu batismo foi por aspersão ou por imersão? Ou por afusão? Não, só há uma verdade, o da cruz do meio me amou e disse para mim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na eternidade só haverá um hino: foi pela graça que chegamos aqui. Foi pelo amor de Deus que nos tornamos propriedade de Jesus e nos livramos de Roma, e não somos mais de Roma, e nos afastamos de um sistema escravocrata pelo pecado. Nós somos de Cristo Jesus. Ao dizer isso, Paulo conecta isso com um ensinamento muito importante, que também está a palavra chamados. No versículo 6, lemos: chamados para serdes de Jesus Cristo. E agora no versículo 7 ele diz: chamados para serdes santos. Uma pessoa chamada por Deus para ser de Jesus Cristo, ela também é chamada por Deus para ser santa. Nós precisamos refazer a nossa mentalidade do que é santidade. Porque o catolicismo romano nos ensinou, por séculos, e ainda ensina, de que uma pessoa santa é alguém aclamada pela igreja institucional, porque a ela foi tributada algum feito inaudito, algum milagre, alguém disse que aconteceu, então ela entra num corredor, numa fila de nomes que a igreja vai numa hora autenticar. Esta pessoa, ela pode ser chamada de santa, mas a Bíblia nos ensina que todo aquele que nele crê tem vida eterna, e todo aquele que é chamado por Deus é chamado para a santidade, e você, meu irmão, minha irmã, é chamado de santo. Não é uma instituição que diz isso, é a palavra de Deus. A Bíblia está sobre qualquer instituição. Não é a igreja que diz o que a Bíblia deve dizer, é o contrário, é a Bíblia que diz para a igreja: seja. O Senhor em sua palavra nos diz: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Eu convido você a 1 Coríntios capítulo 1. Primeira Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo nos diz no versículo 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus. A igreja está em Corinto, mas olha como Paulo os chama: eles foram o quê? Santificados, vírgula, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Você é uma pessoa santificada por Deus. A palavra santo, ela aparece mais de 830 vezes no Antigo Testamento, Kodesh. E ela tem esse significado, é separado para Deus. No Antigo Testamento, o povo foi separado para Deus, povo santo. No Antigo Testamento, nós somos ensinados de que o Senhor Deus, Ele deu ordens de como deveria ser o culto a Ele. Não é o homem que inventa o culto a Deus, gente. É Deus que diz para nós como cultuá-lo. Lembremos-nos disso, igreja. Nós temos uma geração criativa e que entra na igreja muitas vezes dizendo: o culto está
precisando de algo, precisamos fazer algo nele. É a Bíblia que nos diz como deve ser o culto a Deus. E no culto a Deus havia a palavra: lembre-se, Israel, o Senhor vosso Deus é um Deus santo. Quando se aproximarem, lembre-se disso. Os utensílios do tabernáculo eram objetos desta terra, mas eles foram separados para uso exclusivo no culto a Deus. Eles foram santificados, mas tudo isso era sombra do que haveria de vir, como o autor aos Hebreus nos diz, porque a vontade de Deus era santificar um povo para si, do seu coração. Santidade significa separado por Deus e separado para Deus. É isso que significa ser santo. Ser santo não é ter sido chancelado pela Igreja Católica por um milagre que foi realizado. Não. Ser santo significa: eu fui amado por Deus, eu fui chamado por Deus das trevas para a luz, eu fui chamado para um viver para a glória de Deus, para agradar a Deus unicamente. Uma pessoa que crê no Senhor Jesus, que foi regenerada pelo Espírito Santo, ela pode olhar para si no espelho, a despeito do seu passado e das suas idiosincrasias, das suas fraquezas, ela dizer: eu fui santificado. O meu passado foi tratado na cruz do Calvário. O meu passado foi tratado por Deus. As obras mortas do pecado, Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. Eu sou uma nova criatura. E quando as tentações do diabo e quando as acusações vêm, essa pessoa pode dizer: eu sou santa. Isso não quer dizer impecabilidade. Porque enquanto estivermos neste mundo, nós temos uma natureza caída. Por isso que o apóstolo Paulo disse: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Enquanto estivermos aqui, meus irmãos, a nossa carne, ela vai constantemente mostrar para nós que ela e o Espírito não têm nada a ver. Santidade não é uma vida de pingos nos is. Você não colocará os pingos nos is na sua vida, a começar do seu passado. Santidade quer dizer que Deus o amou, Deus o chamou das trevas para a luz. E aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora eu gostaria que você lembrasse de algo muito importante. Vamos até Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Em Atos 15, meus irmãos, nós temos o primeiro concílio da igreja. E esse concílio, ele foi organizado para resolver um problema na igreja primitiva, que era a conversão dos gentios e a inserção deles na congregação da igreja. Porque os primeiros discípulos, eles pensavam que a promessa era para Israel, e agora eles estavam vendo o Espírito de Deus sendo derramado sobre pessoas de outras nações também, e elas estavam desejosas por Deus, e este concílio acontece, e Pedro fala, Paulo fala, e Tiago também fala de que é uma obra santa, e eles não tinham necessidade de se tornar primeiro judeus, para depois tornarem-se cristãos. É importante dizer isso porque há um movimento assim nos nossos dias, que a igreja deve se tornar judaizante para se espiritualizar
e então parece que vai facilitar alguma coisa no culto ou na convicção dos outros. Não tem nada a ver. A Bíblia nos ensina que é uma obra do Espírito no coração. E olha o que Pedro fala, meus irmãos. No versículo de número 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Pedro está dizendo, irmãos, o Consolador prometido pelo nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que desceu no Pentecostes, aquele que nos dotou de dons para testemunhar da ressurreição de Jesus, aquele que nos consola, aquele que nos ensina, que nos lembra toda a verdade de Cristo, ele também veio e desceu sobre demais irmãos. E qual a evidência disso? Pedro diz no versículo 9, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Uma obra do Espírito Santo na igreja, ele não divide a igreja. Não existe os mais espirituais, não existe os menos espirituais. A igreja é santa, e ela deve entender que o Espírito Santo se faz presente e está santificando a vida dos crentes. E Pedro diz, no versículo 9, a parte B, purificando-lhes pela fé o coração. Duas coisas que gostaria de tratar. A primeira é a tristeza que eu tenho como pastor, quando alguém diz, gostei da igreja, pastor, mas eu senti falta do Espírito Santo. Vez ou outra eu ouço isso. Pessoas me escrevem, gente, dessa forma. Eu não sei se está sendo transmitido pela internet, porque havia caído a nossa internet, mas está sendo gravado. E depois, isso precisa circular. Irmãos, aquilo que muitas vezes nós atribuímos ao Espírito Santo, e dizemos que é ou não é o Espírito Santo, é meramente emocional. Muitas vezes. Sabe qual é a verdade bíblica da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa? Purificação. Purificação, e não é do estereótipo, não é do exterior, é purificação do coração. Quem está dizendo isso? É Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, no primeiro concílio da igreja. A igreja, ela é de Deus, você é a igreja porque o Espírito Santo realizou essa obra no seu coração, e o irmão que está do seu lado, ele também recebe a mesma graça, a mesma presença santificadora do Espírito Santo. Ele não faz distinção entre nós e eles. O Espírito Santo nos une e purifica o nosso coração. Quer ver se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Observe isso, como ela ama a igreja, como ela não separa pessoas da igreja, como ela não divide a igreja, ela soma, ela agrega, ela é da reconciliação, ela aproxima pessoas, porque o seu coração foi purificado pelo Espírito Santo. Posto isso, nós podemos então voltar a Romanos, capítulo 1. Versículo 7, quando Paulo diz, a todos os amados de Deus, que estais em Roma, vocês estão em Roma, mas vocês estão primeiro no coração de Deus. Irmãos do Jardim Bonfilioli, aqui em São Paulo, vocês estão em São Paulo, mas vocês estão primeiro no coração de Deus. Ele os amou, Ele os chamou para serdes de Jesus Cristo, para serdes santos, separados para o louvor da glória do Senhor.
E Paulo diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem pode ser posto junto de Deus. Este "e" nos diz que Jesus é Deus. Irmãos, só pode ter graça e paz no viver pessoas que se encontram nesse texto aqui. Por isso, eu convido você a ser uma pessoa que mergulha na Sagrada Escritura. Coma este livro, decore este texto, ame este livro e lembre-se dessa doutrina maravilhosa, a doutrina do amor de Deus. Ele me amou quando eu estava nos meus delitos e pecados, Ele me salvou e Ele me santificou, Ele me separou para viver para o louvor da sua glória. E esta é a vida que nós temos. Vamos colocar em pé e vamos orar. Senhor, graças te damos por tua palavra nesta manhã, pelo ensino da Sagrada Escritura, pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos a liberdade de uma escola bíblica, de termos o acesso ao texto inspirado e podermos, ó Deus, aprender o que a tua palavra diz a respeito de ti mesmo e ao nosso respeito. Senhor, fala ao coração de cada um de nós. Aplique a tua palavra aos nossos corações. Somos amados de Deus. Somos chamados para pertencermos a Jesus Cristo, para sermos santos, para cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos criou e nos salvou, para sermos propriedade exclusiva do Senhor Deus. Ó Deus, te louvamos por este momento. Ó Deus, te louvamos pelo que hás de fazer ao longo deste dia com esta palavra no nosso coração. Nós te damos graças, no nome bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.